Bom dia a todos, meu nome é Ayrton Monteiro e estou gravando o curso básico de Umbanda do médium Leonardo Montes. Hoje, capítulo 37, Pretos Velhos. A chamada linha dos Pretos Velhos é composta por espíritos que viveram no período da escravidão, na África ou no Brasil, e que passaram por este imenso período de expiação coletiva, conseguindo aprender e evoluir. Assim, nem todo escravo se tornou um preto velho, mas todo preto velho foi um escravo. Expiação. A escravidão, no dizer dos próprios espíritos, foi um imenso movimento de expiação coletiva, onde almas que viviam em diversos povos reencarnaram em determinado momento na África e, posteriormente, no Brasil, a fim de resgatarem seus débitos para com a justiça divina. É certo que esta expiação coletiva foi muito piorada pelos portugueses e colonos que, não compreendendo sua finalidade, desceram fundo no egoísmo e na exploração, gerando vínculos kármicos fortíssimos, fazendo com que, não raro, vários portugueses viessem a reencarnar posteriormente como filhos dos próprios escravos. Nesse processo doloroso, várias almas se revoltaram ainda mais, agravando seus padecimentos, enquanto outras souberam suportar a opressão e tiraram dessa experiência poderosos valores para seus próprios espíritos. São essas almas virtuosas que compõem a chamada linha dos pretos velhos. Sabedoria. Uma característica comum desta linha é a sabedoria, através de palavras simples, muitas vezes em um português errado, que na verdade não é errado, mas aquilo que ele aprendeu na época em que viveu aqui na Terra. Tais entidades conseguem com muita facilidade chamar qualquer pessoa à razão, com conselhos simples e humildes, revelando a sabedoria daqueles que sofreram, mas aprenderam com a vida e que agora retornam muitas vezes manifestando-se nos corpos de seus antigos algozes, nos ensinando o caminho da paz e da caridade. A maioria dos pretos velhos evoca a figura de um ancião em sua manifestação, como um avô carinhoso, uma avó acolhedora e fraterna. Porém, existem também pretos velhos firmes e disciplinadores. Embora todos sejam almas bondosas, desejosas sempre de se melhorarem continuamente à medida que nos exortam a seguir pelo caminho do bem. Paciência. A paciência de um preto velho é de fazer corar qualquer apressadinho. Ainda hoje eu me espanto com a capacidade de renúncia dessas entidades, que normalmente escutam as queixas mais absurdas dos consulentes, sem o menor ímpeto de julgamento, e com a mais sublimada paciência. Acolhimento. Outra característica comum desta linha é o acolhimento aos sofredores. Por esta razão, os pretos velhos são excelentes ouvintes e sábios conselheiros. Quantas e quantas vezes vi algum preto velho, de cabeça baixa, ouvindo o desabafo de algum consulente entre lágrimas, enquanto segurava as mãos trêmulas da pessoa. Esta capacidade de acolhimento tem feito, pelo menos em nossa casa, com que as pessoas das giras se tornem mais disputadas, pois num mundo onde todos acham que têm direito de falar, sem necessariamente ter de ouvir, os pretos velhos são o retrato vivo de um passado, onde se valorizava mais ouvir do que falar. Adereços. Vários pretos velhos pedem adereços, como bengala, um crucifixo, um rosário, um chapéu, etc. Elementos. Esta linha
costuma fazer uso do cachimbo e de alguma bebida, sendo muito comum o uso do café, e menos comum o uso do vinho e raramente o uso de uma bebida mais forte, como a pinga, por exemplo. Além disso, fazem uso do cachimbo, que muitas vezes pode ser usado apenas com tabaco, ou misturado com outras ervas, cigarro de palha ou mesmo charutos. Trabalham muito com as velas, com a energia do fogo, da água, das ervas, sendo verdadeiros mandigueiros, isto é, feiticeiros no bom sentido da palavra. Curas. Muitos pretos velhos dedicam-se aos tratamentos espirituais. É muito comum que acompanhem uma pessoa enferma até que se restabeleça, dando passes em feridas, receitando chás, banhos e uma infinidade de recursos que seus largos conhecimentos possam auxiliar. Na esquerda. Atualmente, quando se fala em pretos velhos, naturalmente os classificamos como entidades da direita, conforme já estudamos. Porém, existem alguns pretos velhos que anteriormente foram também Exus e que podem, portanto, se manifestar também na esquerda, o que se chamava antigamente de preto velho quimbandeiro. Ao que me parece, contudo, isto é relativamente raro, sendo muito difícil presenciar algo assim se dê, justamente porque cada vez mais os Exus e Pombagiras ganham espaços nos terreiros, o que nem sempre foi comum. Estereótipo. Os pretos velhos quase sempre manifestam-se segundo um estereótipo do que se imagina inerente a essa linha, isto é, andar curvado, fala mansa, cadenciada, etc. Dentro da religião, cada linha de trabalho desenvolveu seus próprios estereótipos, de forma que basta uma rápida observação para sabermos, mesmo à distância, se tal manifestação é de um preto velho ou de um caboclo. Por exemplo, justamente porque os pretos velhos terão seus trejeitos e que serão diferentes dos trejeitos dos caboclos e assim por diante. Não se segue que todo preto velho tenha sido um escravo que desencarnou em idade avançada, o que era proporcionalmente raro na época. Este velho significa sábio, sendo comum que vários brinquem dizendo que são pretos novos. Conclusão. Pensei muito no que escrever nesse capítulo, tendo em vista que me dirijo essencialmente aos leigos. Meu encanto com esta linha, que é a minha preferida, dificultou muito esse processo, pois há tanta coisa por ser dito. Contudo, concluí que o exposto seja o suficiente. O restante você só saberá o dia que sentir o cheiro do cachimbo do vovô e se sentar em frente a uma entidade dessas. Aqui encerro o capítulo 37. Muito obrigado a todos e até o próximo capítulo.